Turma, tudo bem? Essa é a nossa quinta aula de geografia da semana. Nós não temos aula de história hoje, isso mesmo, porque já finalizamos o livro de história e hoje nós vamos finalizar o livro de geografia. Hoje nós vamos abrir o capítulo 10 de geografia, no livro de geografia, e nós vamos falar sobre a relação entre o campo e a cidade. Um depende do outro. Vamos lá? As relações entre o espaço urbano e o espaço rural. A gente vai acompanhar no livro, a prof quer que vocês olhem essa imagem aqui no livro e eu vou fazendo umas perguntas para vocês. Está na página 150 e 151, né, que é a abertura dos capítulos, né, que normalmente são 2 páginas, um desenho maior. A prof vai fazendo umas perguntas e vocês vão acompanhando e pensando nas respostas. Vamos lá? Nós podemos aprender muito, né, sobre a cidade e o campo, observando uma mesa com o café da manhã. O espaço rural e o espaço urbano se relacionam a todo momento. Um precisa do outro. Essa relação acontece quando usamos uma faca para cortar uma fruta, quando esquentamos água na chaleira para fazer café. Tudo isso é relacionado. Neste capítulo, então, a gente vai aprender, a gente vai também conseguir relacionar o que aprendemos até agora sobre o campo e sobre a cidade para entender como esses dois espaços estão interligados. Vamos lá? O que vocês estão vendo aqui? É uma mesa, né, com uma família tomando um cafezinho da manhã. Quem aí gosta de café da manhã? Para mim é a principal refeição do dia. Tem aquelas pessoas que acordam e não conseguem comer nada, nem tomar água. Eu não, eu preciso todos os dias acordar, colocar o meu café para fazer, preparar um pãozinho, preparar um café da manhã para Marcelo, para Melissa, e a gente senta para tomar o nosso café da manhã. Todos os dias é uma das refeições mais importantes aqui de casa. E aí na casa de vocês, como é? Então, vamos lá. Tem ali uma mesa com uma família, né, tomando café da manhã. Observem ali a mesa. Que alimentos compõem a mesa de café da manhã que está retratada nessa ilustração? Que alimentos vocês estão vendo ali? A gente consegue ver frutas, né? Tem maçã, goiaba, laranja. O que mais? Tem leite, tem chocolate em pó, tem bolacha, né? Tem manteiga, tem pão, tem bastante coisa, né? Os alimentos retratados, eles são produzidos em um espaço rural ou em um espaço urbano? Quem aí lembra da agricultura? Como é o café da manhã daí de vocês? Que alimentos vocês costumam consumir no café da manhã? Aqui em casa a gente sempre consome pão, ovos, leite, café, manteiga, queijo, presunto. A gente gosta de um café da manhã bem forte para ter energia para o dia todo. Agora nós vamos ver as relações entre o espaço urbano e o espaço rural. Até aqui, então, nós já estudamos diversas características do espaço urbano e do espaço rural. Neste capítulo, nós vamos observar como esses dois espaços se relacionam e perceber que, mesmo com tantas diferenças, existem várias semelhanças. As pessoas que vivem nas cidades, né, nos meios urbanos, elas se alimentam dos produtos que o campo produz. Os alimentos que vocês compram no supermercado provavelmente vieram do espaço rural, né, da agricultura, lembra? Além dos alimentos, então, outros produtos têm origem no campo. As roupas que a gente veste, né, os tecidos que são feitos as roupas, e outros produtos também têm origem no campo. As roupas que a gente veste são feitas com algodão que foi plantado e colhido pelos agricultores. Veja abaixo, então, na página 152, a produção de tecidos feitos com algodão. Na primeira imagem, a gente tem o algodão sendo plantado e colhido, né? Sendo colhido por uma máquina. E geralmente, então, nas grandes plantações, utiliza-se uma máquina chamada de colheitadeira para colher a produção. O algodão é enviado para o espaço urbano
Nas indústrias, o algodão é transformado em tecidos e linhas para a confecção de roupas e outros objetos feitos de algodão. Pessoas do campo e da cidade usam roupas fabricadas com esse algodão, que é produzido no espaço rural e transformado no espaço urbano. Vamos lá então. A cidade depende do campo, né? E o campo também depende da cidade. A gente tem um outro alimento aqui, né? Que é a produção de remédios e vacinas. E as galinhas no espaço rural, elas são criadas para a produção de ovos, né? Que é um importante alimento para nós. No nosso dia a dia é muito importante consumir ovos. E além de ser um alimento muito nutritivo, é o segundo melhor alimento do mundo, o ovo também é útil para a fabricação de vacinas. Vocês sabiam? No espaço urbano, cientistas e pesquisadores utilizam alguns componentes do ovo para a produção de vacina. As vacinas produzidas nos laboratórios das cidades com materiais do campo ajudam a salvar muitas vidas, tanto no espaço urbano quanto no espaço rural, não é mesmo? Agora, vocês vão responder uma perguntinha na página 153. Para podermos comprar o leite no supermercado e tomá-lo no café da manhã, o trabalho de muitas pessoas do campo e da cidade foi necessário. Explique como ocorre a relação entre o campo e a cidade na produção do leite. Tá? Então, vocês vão pensar, vamos levantar hipóteses aí para pensar. As vacas fazem parte da agricultura, né? E aí, da pecuária, da pecuária, né? A agricultura é plantar, né? A prof confundiu. E a pecuária, então, é a criação de gados, né? Para a produção de carne, de couros, de leite. Então, as vacas, elas fazem parte da pecuária, né? Elas são vivem no meio rural, nas grandes fazendas. Elas produzem o leite é colhido, ele é tratado, embalado e vai até o supermercado, né? Entregue no supermercado por um caminhão, por uma distribuidora. E a gente vai lá no supermercado, pega da prateleira e passa no caixa, não é isso? É bem mais simples para nós, vocês não acham? Agora, então, pausem o vídeo para responder, né, essa perguntinha da página 153. E depois a gente vai ver essa imagem que eu coloquei aqui é retratando a cidade, né? Falando que a cidade, ela depende do campo, tá? Então, a gente vai fazer a leitura, vamos acompanhar a leitura lá na página 154. A cidade depende do campo. Se você já aprendeu que os moradores da cidade são a maioria da população, né? Quem vive no espaço urbano depende do campo para atender às suas necessidades, como se alimentar, obter água, energia e etc. Por isso, o espaço rural é muito importante para a vida das cidades. A água e a energia que chegam às casas e fazem funcionar as indústrias e as lojas são geradas no campo. Vamos ver a seguir ali na página 154 uma usina hidrelétrica. As usinas são construídas no campo, modificando a paisagem. As águas de um rio são contidas em uma represa, passam com muita velocidade pelas turbinas e geram energia para os espaços urbano e rural. Como a gente já estudou, a maioria dos alimentos consumidos na cidade é produzido no campo ou depende de produtos obtidos nesse espaço. Alguns alimentos são utilizados, por exemplo, quase sempre da mesma forma como eles foram obtidos. As frutas, as verduras e os ovos, né? Por exemplo. Outros alimentos passam pela indústria e são transformados, como o suco de caixinha, biscoitos, macarrão e etc. A gente tem ali duas imagens. A primeira é um vidro de ketchup. Ketchup é produzido com tomate, né? E a gente tem também as batatinhas fritas. Quem aí não gosta de batata frita? Então, as batatas também vêm do campo, né? Elas são alimentos que vêm do campo, passam pela indústria, vêm naqueles pacotinhos que a gente só tira e realiza a fritura delas. Mas o campo também depende da cidade. Não é só a cidade que depende do campo.
Os moradores do campo, por sua vez, usam vários produtos e serviços que são desenvolvidos no espaço urbano. Um agricultor precisa ir a um caixa eletrônico retirar dinheiro para comprar fertilizantes, máquinas e veículos para cultivar os alimentos. Na primeira imagem, a gente tem agricultores colhendo melões com auxílio de um caminhão. A área rural é do município de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Essa imagem ela é mais recente, então, ela é de fevereiro de 2019. E as casas das pessoas do campo possuem outros produtos que foram feitos nas cidades. Alguns eletrodomésticos, como geladeira e televisão, são produzidos no espaço urbano, nas indústrias, lembram? E podem ser usados no espaço rural. Outras tecnologias, como smartphones e notebooks, também fazem parte da vida no campo. Nessa imagem de baixo, da página 155, nós temos um agricultor utilizando um notebook para cuidar melhor da plantação de milho, em Buritama, no estado de São Paulo. Essa foto é de maio de 2019. Agora nós vamos falar sobre ser criança no campo e na cidade. Acompanhem ali a história de três crianças, na página 156. Se viver no espaço rural e no espaço urbano são experiências diferentes? São, muito, né? Vamos explorar três histórias para conhecer Amana, João e Dandara. Eles vivem em um mesmo município, mas brincam de formas diversas. Amana. Na comunidade indígena onde Amana vive, as crianças podem brincar no pátio, entre as moradias e também no rio. Durante o dia, Amana e outras crianças vão à escola e também acompanham os adultos em suas atividades. Agora a história do João. No bairro onde João vive, as calçadas são rebaixadas e assim ele pode circular em sua cadeira de rodas sem a ajuda de outra pessoa. O lugar onde ele mais brinca é a praça em frente à sua casa. Lá há sempre muitas crianças brincando e ele pode ter companhia. Agora nós vamos conhecer a Dandara. A Dandara vive em uma chácara próximo à cidade. Ela tem muitos amigos. Eles brincam juntos ao ar livre, no quintal e no campinho na beira do rio. Ela vai à escola em sua bicicleta e às vezes vai também até a comunidade indígena brincar com a Mana, que é sua amiga. Quando os pais de João estão de folga, eles o levam até a chácara para brincar com Dandara. Eles estudam na mesma escola. Legal, não é? Agora nós vamos falar um pouquinho das contribuições culturais do campo e da cidade. Vamos lá. Na página 157, a gente tem um dominó cultural. Vocês estão vendo aí? Acompanhem o dominó cultural. Vamos fazer a leitura juntos? A gente viu, né, que o campo e a cidade dependem um do outro. Além de tudo que a gente estudou, as culturas urbana e rural podem se influenciar culturalmente, trocando músicas, danças, festas e brincadeiras. Lembram da festa junina, que é muito conhecida hoje nos centros urbanos? Não pode faltar, né? E ela veio do meio rural, lembra? Para celebrar as colheitas. Podemos ouvir música caipira sendo tocada na cidade e ver pessoas do campo dançando ritmos e canções da cidade. As manifestações culturais desses dois espaços estão entrelaçadas entre si. Conheça algumas delas no dominó cultural abaixo. Vamos lá. 1. O hip hop tem uma tradição em que se organizam batalhas de dança e de rima, os chamados slams. No 2, o break é uma modalidade de dança de rua que exige bastante ritmo, força e equilíbrio dos dançarinos. 3. O maracatu reúne música e dança e é uma manifestação cultural compartilhada entre negros e indígenas. É uma típica cultura do campo no Brasil, mas hoje muitos grupos de maracatu se formam nas cidades. O 4. A música produzida por povos indígenas é muito rica em ritmos. O maracá é um dos muitos instrumentos
construídos por povos indígenas para compor e tocar suas músicas. O 5. A viola é um instrumento de origem europeia. Ela chegou ao Brasil pelas mãos dos portugueses e se espalhou por todas as regiões. E o 6. No Brasil existe uma rica e antiga tradição de poesia e música, a moda de viola. As letras contam histórias do campo como se fossem poesias cantadas. No Nordeste, há uma tradição de se elaborar a letra no momento da cantoria, o chamado repente. Lembra que a gente viu as músicas, os cantores de repente? Vamos lá, então. Vamos seguir agora para os nossos deveres. Agora vocês vão explorar os conhecimentos de vocês. Então, vamos lá. Para os deveres de hoje, vocês vão iniciar na página 158. Inicialmente, na primeira questão, vocês vão desenhar nesse espaço abaixo o alimento preferido de vocês, o que vocês mais gostam de consumir, tá? De comer. E depois vocês vão investigar. Vocês vão dizer se ele é um alimento industrializado ou não. Por exemplo, eu gosto de comer maçã. Se eu pegar uma maçã e comer uma maçã fruta inteira, in natura, como a gente diz, ela não é industrializada, porque ela veio do campo para minha mesa, né? Eu só precisei ir até o supermercado ou até a feira comprar. Mas se eu gosto de maçã, mas eu prefiro o suco de maçã, aquele que vem na caixinha, ele não é um produto in natura, ele é um produto industrializado. Por quê? A maçã foi para a indústria, né, de sucos, para a fábrica de sucos, foi espremida, foi adicionado água e outros componentes e depois colocado dentro da caixinha. Então, aí se torna um alimento industrializado. E aí vocês vão ter que dizer se ele foi produzido no campo ou na cidade. Se ele passou pela indústria, ele foi produzido na cidade. E se ele veio do campo, lá do agricultor que colheu a maçãzinha, levou para a feira, eu fui na feira e comprei, ele é um produto que veio do campo, tá? E na página 159, vocês vão ler a tirinha do Chico Bento. Qual o melhor personagem para falar da vida rural, né, do meio rural, do que o Chico Bento, não é, gente? E ele ama, né, a vida no campo, ele não quer largar por nada. Vocês vão ler a tirinha, então, do Chico Bento e do primo dele, e depois vocês vão responder as perguntinhas sobre a tirinha. Combinado? Agora vamos relembrar um pouquinho o que a gente viu nesse capítulo, no capítulo 10. Vamos lá? Nós vimos então, né, que as pessoas que vivem nas cidades, elas se alimentam dos produtos que o campo produz, né? E também as pessoas que vivem no campo, elas utilizam vários produtos que são fabricados na cidade, né? Então, eles estão interligados, estão conectados. O campo produz materiais importantes e a cidade transforma esses materiais em diferentes produtos que depois são vendidos. O campo e a cidade possuem manifestações culturais e brincadeiras típicas. Mas todas essas manifestações estão entrelaçadas entre si, né? Estão todos conectados, nós estamos todos conectados. Então, neste capítulo, nós estudamos as relações entre o campo e a cidade, e a gente estudou também que a cidade e o campo dependem um do outro, e a gente também estudou a diversidade de contribuições culturais no campo e na cidade, não é? Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre o campo e sobre a cidade. E desejo um bom final de semana para todos. Brinquem, se divirtam e se cuidem. E se precisar de ajuda, pode mandar uma mensagem para a prof. Um beijo!